Direito Processual Penal, da prisão e da liberdade provisória. Parte 2, prisão temporária. Hello, my friends, concurseiros brutas, violentos, violentos. Estamos aqui iniciando hoje a parte de prisão temporária, que não deixa de ser uma medida cautelar. A prisão temporária, também chamada de prisão provisória, tal qualmente a prisão preventiva. E tanto a prisão temporária quanto a prisão preventiva são espécies de medidas cautelares, prisões cautelares. O ordenamento jurídico recentemente buscou afastar um pouco essa expressão prisão provisória e optou pela expressão medidas cautelares, prisão cautelar, ok? Ambas fazem parte desse grupo, com a diferença de que a prisão temporária ela é decretada exclusivamente no curso do inquérito policial, enquanto a prisão preventiva é decretada tanto no curso do inquérito policial como no curso do processo penal, beleza? A diferença, bem na verdade, é o momento de decretação. Antigamente, antes do pacote anticrime, poderíamos trazer à baila mais uma circunstância, ou seja, a prisão temporária, o juiz só poderia decretá-la se fosse provocado pela autoridade policial ou pelo representante do Ministério Público. E a prisão preventiva, como você sabe, antes do pacote anticrime, o juiz podia decretá-la de ofício, mas isso não existe mais. Então, essa diferenciação entre ambas acabou, porque hoje, na prisão preventiva, o juiz também precisa ser provocado pela autoridade policial ou pelas partes. A temporária, o juiz será provocado ou por meio de representação da autoridade policial ou por meio de requerimento do representante do Ministério Público. Também, em termos de diferenciação entre ambas, podemos dizer que a prisão temporária tem prazo para a sua conclusão. Há um limite temporal. Na prisão temporária, nós veremos já para os crimes comuns do Código Penal, o prazo dela é de 5 dias, que podem ser prorrogados por mais 5 dias. E a prisão preventiva, como você deve saber, não tem prazo para seu fim, para seu término, para a sua expiração. Enquanto se mantiverem presentes os requisitos que ensejaram a sua decretação da prisão preventiva, ela se estende no tempo e no espaço. Beleza? Muito bem. Normalmente, também há uma outra diferença interessante de se falar, a prisão temporária, para a sua decretação, a lei traz casos específicos, pontuais que nós veremos a seguir. Inclusive, ela está circunscrita a um determinado número de crimes, filho. Não se decreta prisão temporária para qualquer crime. A prisão preventiva também não. Mas a prisão temporária, ela traz uma listagem, uma relação de crimes específicos passíveis de sua decretação tão somente no curso do inquérito policial. E tenho dito, feitas essas considerações iniciais, vamos estudar a prisão temporária, que faz parte de uma legislação processual penal especial, porque esse tema, prisão temporária, não está no Código de Processo Penal, está numa lei específica, que veremos a seguir. Toma! Da prisão e da liberdade provisória. É a Lei 7960 de 89, é a prisão temporária, é uma legislação especial processual penal. Beleza? Então vamos lá. Artigo 1º, caberá prisão temporária. Então agora, no artigo 1º, vem os motivos que ensejam a sua decretação. Não se pode decretar prisão temporária por qualquer fato. Não se pode decretar prisão temporária para assegurar a aplicação da lei penal, né? Não se pode decretar prisão temporária em razão de um problema de ordem econômica. Então nós vamos ver agora quais são os casos que autorizam
a decretação. Inciso 1º, quando imprescindível para as investigações no inquérito policial. Por que imprescindível as investigações no inquérito policial? Qual é o problema? O problema é que se deixar o indiciado solto, ele vai destruir provas, ele vai forjar provas, ele vai obstruir a apuração. Não me esqueço, é de bom ouvir comentar os casos. O caso Nardoni, em que o pai e a madrasta mataram a pequena criança Isabela Nardoni, uma pequena criança, uma linda criança. Ela foi arremessada da janela do quarto na cidade de São Paulo, num prédio aí de luxo aí, na zona norte desta capital. E aí, veja bem, quando a polícia chegou para atender a ocorrência, a polícia militar desconfiou da conversinha lá do Nardoni, do pai, dizendo que alguém teria entrado na casa, cortado a tela de proteção, jogado a menina enquanto ele desceu no carro para pegar a outra criança. Desconfiou do comportamento dele, porque um pai... morre uma filha do pai nessa circunstância, quando as negócios com a minha filha, eu fico louco. E ele com uma tranquilidade. Não, alguém entrou lá, jogou. Aí eu vi a madrasta, então, acontece, né? Desconfiaram, levaram ao fato o conhecimento da autoridade policial, que, salvo engano, era uma delegada de polícia de plantão, que muito atentamente, é isso que a gente chama de tirocínio policial, ouviu a conversa, desconfiou, já representou ao juiz na hora, juiz de plantão, pedido de prisão temporária. Tem boi na linha aqui, tá esquisito aqui, e foram presos. E tão logo foram presos esse casal assassino, entraram no quarto e descobriram lá indícios da prática do crime dentro do apartamento. Pano de chão, onde haviam sido removidas marcas de sangue do quarto. A menina não morreu do arremesso. Quer dizer, morreu também em razão disso, mas ela já estava sangrando dentro do imóvel. E eles estavam limpando os vestígios. Encontraram lá o balde com água suja de sangue e o pano de chão torcido dentro. Se não tivesse procedido a essas diligências iniciais, fatalmente teriam prejudicado. Então tá aí, ó, é o próprio caso. Quando mais é necessário, inciso 2º, ó, quando o indiciado não tiver residência fixa, onde você mora? Muro. Onde não mora ninguém. Onde não vive. Não, assim não. Onde você mora? Eu não tenho residência fixa. Ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Quem é você? Não sei. Nome dos seus pais? Não tenho. Olha que coisa louca. Se é conveniente, então olha só, são 3 as situações. Aprender temporariamente tem que, primeiro, ser conveniente para a instrução, para a investigação criminal, a conveniência, ou o camarada não tem residência fixa, ou o camarada não diz quem ele é. Então são essas 3 circunstâncias. Uma dessas 3 já é suficiente para decretar a prisão temporária. Beleza? Só que, atenção, o inciso 3º. E o inciso 3º vai dizer para a gente o quê? Quais são os crimes passíveis de prisão temporária. Então, olha lá. Inciso 3º. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Então, vamos por partes. Gente, então, o que eu já vi em termos de pergunta? Para se decretar a prisão temporária, basta que o indivíduo, basta que seja conveniente para a investigação policial. Tem que ser conveniente da investigação policial, inciso 1º, combinado com alguns crimes do inciso 3º, ou com um crime do inciso 3º. Ou, inciso 2º, decretar a prisão temporária com base na pessoa não ter residência fixa, ou não fornecer dados sobre sua identificação, combinado com algum desses crimes, entendeu? Então, se eu não sei quem você é e você cometeu um desses crimes, cabe prisão temporária. Se você não tem residência fixa e há indícios que você cometeu um desses crimes,
cabe prisão temporária. Se é conveniente para investigação policial e você cometeu um desses crimes, cabe a prisão temporária. Então, para decretar a prisão temporária, que fique claro isso, tem que ter a combinação ou do inciso 1º ou do inciso 2º com algum dos crimes do inciso 3º, ou até mesmo ambos os incisos, 1º e 2º, combinados com o inciso 3º, beleza? Tem que ter um motivo que enseja a decretação do inciso 1º ou 2º com o crime do inciso 3º. Esse é o fundamento para se decretar uma prisão temporária. Então vejamos agora quais são os crimes passíveis de prisão temporária. A linha A, homicídio doloso, artigo 121 caput, e o parágrafo 2º, que são os homicídios qualificados. Feminicídio, inclusive, morte de policial, inclusive. Ou a linha B, sequestro ou cárcere privado, artigo 148 caput e parágrafos. Ou o crime de roubo, artigo 157 caput, que é o roubo próprio, parágrafos 1º, que é o roubo impróprio, parágrafo 2º, que é o roubo agravado, parágrafo 3º, que é o latrocínio. Ou a linha D, o crime de extorsão, inclusive a extorsão que gera lesão corporal grave, que gera morte também, inclusive. Também o crime de extorsão mediante sequestro. Também o crime de estupro. Agora, atentado violento ao pudor, não, filho. Por quê, professor? Porque esse crime não existe mais. Esse crime foi absorvido pelo crime de estupro. Antigamente, estupro era tão somente a prática de conjunção carnal. Só o homem estuprava a mulher. Qualquer ato diverso da conjunção carnal, mas que fosse algum tipo de atentado sexual, era o atentado violento ao pudor. Agora, o estupro absorveu os crimes do atentado violento ao pudor. Então não tem mais esse crime, beleza? Rapto violento também foi revogado. Temos o crime de epidemia com resultado morte. Temos o crime de envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte. Fiquei pensando esses dias, quem poderia cometer um crime tão escroto como esse? Envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal. E pasme você, em São Paulo, uma merendeira de escola pública, colocando chumbinho na comida das crianças. Olha, é o fim do mundo, seu honesto, hein? É o fim do mundo. Muito bem. Outro crime aqui também, considerado ou passivo de prisão temporária, quadrilha ou bando. Gente, esse crime não tem mais quadrilha ou bando. O que nós temos agora é o crime de associação criminosa, beleza? Temos o crime de genocídio, que é o extermínio de uma raça. Professor, no Brasil, poderíamos falar em termos de alguma raça pura, pure race, pure. Podemos falar, no Brasil é tão miscigenado. Podemos sim, os índios. Existe a raça dos tapajós, dos tapuias, dos tupiniquins, dos manauaras. Então os índios sim são considerados uma raça pura, porque se você exterminar os integrantes da tribo dos tapajós, não tem mais tapajós, beleza? Muito bem. Também o crime de tráfico de drogas, lei de drogas, que não é mais a 636876, já mudou essa lei, é a 11343 de 2006, mas continua sendo passível de prisão temporária. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, 7492/86. Muito perguntado esse crime, se cabe prisão temporária nos concursos. Ele é um crime esquecido, muito perguntado. E os crimes da lei de terrorismo, que foi a mais recente incorporação dos crimes passíveis de prisão temporária, beleza? Então, gente, vale a pena memorizar
esse rol de crimes passíveis de prisão temporária. Vale a pena decorar quais são os casos que ensejam a decretação da prisão temporária, beleza? Vale lembrar os prazos da prisão temporária, vamos chegar lá. Vale lembrar que o juiz não pode de ofício decretar a prisão temporária, tem que ser provocado pela autoridade policial, representação, pelo promotor de justiça, requerimento. Vale lembrar que a prisão temporária só se decreta no âmbito do inquérito policial. Vamos continuar nossa leitura aqui. Artigo 2º. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial. Cuidado com essa palavra representação, meu amigo. Porque representação no direito, eu sempre digo isso, não vou cansar de me falar aqui. Ela tem no mínimo 3 conotações. Existe representação no sentido de ser uma manifestação de vontade da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Existe a representação no sentido de petição para crimes de abuso de autoridade, prevista no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal. E existe a representação interpretada como se fosse uma espécie de solicitação. Então, é uma questão só de terminologia. A autoridade policial, quando vai pedir ao juiz para decretar uma prisão preventiva temporária, que seja, no caso temporária, o delegado não requer, ele representa pela decretação, ok? Então tá aqui, ó, em face da representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Lembrando que esses 5 dias tem que ser já prorrogados pelo juiz por mais 5. E com a data de início dos 5 dias, se você prender o cara às 23 horas de hoje, hoje já é o primeiro dia, entendeu? Parágrafo 1º. Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público, como já é uma praxis forense, né? Sempre se colher a manifestação do representante do MP diante do caso concreto. Parágrafo 2º. O despacho que decretará a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado no prazo de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento. Gente, não precisava nem dizer que tem que ser fundamentado. Qualquer decisão judicial tem que ser motivada, fundamentada, não basta indicar os artigos de lei, tem que expor o caso concreto, fazer uma correlação entre o caso e as consequências. Então tem que ser uma coisa de per si, cada caso um caso, né? Parágrafo 3º. O juiz poderá de ofício ou a requerimento do MP e do advogado determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a exame de corpo de delito. Isso também já é praxe. Sempre que o cara vai ser preso, é submetido ao corpo de delito antes de entrar na cadeia e é submetido ao corpo de delito depois, porque saiu da cadeia, para provar que ele não sofreu nenhum tipo de constrangimento. Parágrafo 4º. Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa, que é o documento comprobatório oficial do motivo pelo qual a pessoa está sendo presa. Tem que saber do que se trata. Não se pode prender de forma não fundamentada, não clara. Quem está sendo preso tem que saber. Por que estão me prendendo? Qual que é o motivo? O que está acontecendo, meu filho? Tem que saber, beleza? Parágrafo 4º. É pacote anticrime, meu filho. Olha lá, que beleza. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo,
bem como o dia em que o preso será libertado. Então, 5 dias a contar da data da prisão. O dia que prendeu já é o primeiro dia. Parágrafo 5º. A prisão somente poderá ser executada depois da expedição de mandado judicial. Mas isso aí é uma coisa óbvia, né? Se a prisão se dá por força de ordem judicial, tem que expedir o mandado primeiro. Mandado inexistente é prisão descabida, ora as bolas, né? Nem precisava disso. Parágrafo 6º. Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Todo mundo que é preso é submetido a essa ritualística. Quais são os direitos constitucionais do preso? 5. Direito ao silêncio. Direito de contatar com a família, advogado ou terceira pessoa por ele indicada. Direito de saber a identificação dos responsáveis pela prisão. Direito de receber a nota de culpa na prisão em flagrante. No caso de mandado, a contrafé do mandado no ato da prisão. Porque ali está explicitado o motivo pelo qual está sendo preso. Direito de ser tratado com dignidade. E por último, bom sempre lembrar que tem que perguntar para o preso se tem filho menor, dependente, telefone de contato de eventual pessoa responsável pelo cuidado dos filhos, essas coisas, né? Parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, isso é pacote anticrime em vermelhinho, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade. Então venceu os 5 dias, hasta la vista, baby. Salvo se já tiver sido comunicado da prorrogação da prisão temporária. Quer dizer, o juiz já mandou prorrogar. Ou da decretação da prisão preventiva. Óbvio, mas deu os 5 dias, não se tem notícia de prorrogação da prisão temporária ou de decretação de prisão preventiva, independe da ordem do juiz. A autoridade policial põe ele solto. Beleza? Parágrafo 8º. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Foi aquilo que eu falei. Se você prendeu ele hoje às 23 horas, quando der meia-noite já é o 2º dia da prisão temporária. Melhor prender logo pela manhã, então. Então, artigo 3º. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Lógico, meu filho, preso processual não se mistura com preso condenado definitivo. E tenho dito, o artigo 4º da Lei 4898/95 fica acrescido da seguinte redação. Pode esquecer esse artigo 4º, porque essa lei de abuso de autoridade foi revogada pela nova lei de abuso de autoridade. Mas continua sendo abuso de autoridade prorrogar o prazo da prisão temporária injustificadamente. Beleza? E artigo 5º. Em todas as comarcas e seções judiciárias haverá um plantão permanente de 24 horas do Poder Judiciário do MP para apreciação dos pedidos de prisão temporária. Agora eu quero acrescentar para você uma coisa que não está aqui, filho, antes de falar bons estudos. Na Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072/90, lá é bem clara, a prisão temporária dos crimes hediondos é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. E quando eu falo em crimes hediondos, não se esqueça que existem os crimes equiparados aos hediondos, tráfico, tortura e terrorismo. Esses 3 crimes são equiparados, e os crimes considerados hediondos, que são agora, se eu não me engano, em número de 24. Aumentou 10 crimes hediondos aí
com o pacote anticrime. Vamos relembrar de alguns aqui, crimes hediondos, que cabe a prisão temporária por 30 dias. Homicídio simples praticado por grupo de extermínio, homicídio qualificado, lesão corporal gravíssima e lesão corporal seguida de morte praticada contra integrantes dos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, que são os militares e agentes de segurança pública no exercício da função ou em razão dela ou familiares. O crime de... já foi 4 aí. Crime de estupro e estupro de vulnerável, já temos aí 6. Temos o crime de genocídio, 7. Temos o crime de epidemia com resultado morte, 8. Temos o crime de falsificação de medicamentos, 9. Temos o crime de latrocínio, 10. Extorsão com resultado morte, 11. Extorsão mediante sequestro, 12. Temos um monte de crimes contra o patrimônio agora que são hediondos, não decorei todos ainda, mas tem o furto o furto com emprego de explosivo ou artefato análogo. Temos o crime de roubo com emprego de armamento de uso proibido. Temos o crime de roubo com retenção da vítima, extorsão com retenção da vítima. Temos o crime de comércio ilegal de arma de fogo de uso proibido, tráfico de arma de fogo de uso proibido. Temos aí vários crimes hediondos. Falei aqui alguns de cabeça. O nosso objetivo não é falar sobre lei de crime hediondo, é falar sobre a lei de prisão temporária. Mas fica a dica aí. Dá uma olhadinha na lei 8.072/90. Beleza, meus amigos? Segura essa manga, filho. Tamo junto, garoto. Agora sim, paz todos, força e honra. Pei.